Bom, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramada no coração de cada um. E eu queria, nesta noite, convidar os queridos e queridas a lermos juntos Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 25 a 28. Mateus 11, 25 a 28. Amém? Mateus 11, 25 a 28. Naquele tempo, respondendo Jesus, diz: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, estarmos na Tua casa, estarmos como família, celebrando a Ti, e, Senhor Deus, abrindo o coração para ouvir o conselho da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos ajude, nos dê a sensibilidade necessária para, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, poder aplicá-la no nosso coração, na nossa vida, e assim produzirmos frutos para o Teu reino. Sei que esse é o Teu desejo. Nós pedimos a Tua ajuda para isso, em nome de Jesus. Amém. Vou tentar ser breve. Hoje é dia de Santa Ceia, né? E a gente alonga um pouquinho mais. Acredito que a gente tenha outras novidades para comunicar nesta noite. O texto que a gente leu é um texto muito conhecido do mundo evangélico. Muito provavelmente, no início da nossa fé, ele foi muito utilizado nas nossas evangelizações. Nós gostamos de, quando cheios da palavra do Senhor, comunicar às pessoas acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Eu entendo que esse é um texto preferencial, que todos nós utilizamos, e ele sempre ganhou essa conotação de um texto chamado texto evangelístico, né? Tenho plena consciência disso. Queria considerar algumas coisas nesse texto que podem nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Porque se a gente tem o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte como o suprassumo do Evangelho, como um resumo fiel da mensagem de Jesus Cristo, a gente tem nesse texto também uma essência do Evangelho, porque, a meu ver, ele cobre duas coisas muito importantes na vida cristã, e eu queria, com brevidade, dividir isso com você nesta noite, para, quem sabe, você possa utilizá-lo e te ajudar nas tuas devoções e na tua reflexão diária. Entendo esse texto como um convite. E aqui ele nos convida. Diria que, em primeiro lugar, ele nos convida para descansar das nossas cargas pesadas. O texto é um convite que nos convida a descansar das nossas cargas pesadas. A vida é feita de fardos. Ninguém duvida disso. Todos nós os carregamos, uns maiores, outros menores, outros mais ou menos, mas todos nós temos ciência disso. A vida é exigente, ela pede esforço de cada um de nós, e todos nós nos desdobramos para atender às demandas da vida, e alguns de nós, algumas vezes, entramos em trilhas e em caminhos que parece-nos que esse peso é bem maior, e a gente fica sempre buscando socorro, buscando auxílio natural.
Quando a gente passa por dificuldade, a gente sente-se incapaz de carregar sozinho o que nós estamos levando. Precisamos da ajuda de alguém. Este convite feito por Jesus Cristo, a meu ver, é um desses convites que a gente não pode recusar, porque ele fala acerca de descanso para cargas pesadas. Se a gente pensa no público inicial, que ouviu Jesus pela primeira vez pronunciar esse discurso, levar esta palavra, eu diria que pelo menos, lógico que há muitas outras coisas presentes, mas eu diria que pelo menos 3 pesos estão bem claros na vida daquele povo que ouviu esse sermão de Jesus Cristo, essa palavra de Jesus Cristo. Todos eles carregavam um peso social, porque, preferencialmente, Jesus Cristo buscou alcançar pessoas que viviam em algum tipo de sofrimento. Daí, ele buscou os marginais da sociedade, ele buscou os desvalidos, ele buscou os empobrecidos, ele buscou essas pessoas que sofriam, que comoviam seu coração, e a quem ele não podia lhes negar o Evangelho. Tanto que quando ele fala acerca quando João Batista o interroga se ele é aquele que deveria vir, a sua resposta tem uma dessas frases: o Evangelho é anunciado aos pobres. E certamente que a categoria pobre aqui está envolvendo muita coisa, mas ela diz muito, ela fala desse peso social. O público de Jesus Cristo é um público sofrido, Diga isso, por exemplo, o que a gente tem registrado em Mateus 5, 1 a 12, as bem-aventuranças. E quando você lê as bem-aventuranças, você entende que o alvo daquela mensagem de Jesus Cristo é um público que padece, que carrega um peso social muito forte, muito grande. A gente tem, por exemplo, em toda a Escritura Sagrada, um registro claro, né, de uma repulsa aos cobradores de impostos, porque esses cobradores de impostos eram tão mal vistos e indesejados no meio do povo judeu, porque eles representavam esse peso social de tributos pesados sobre a vida do povo, e o povo gemia por conta disso. Ora, todo este peso, né, reflete-se na vida do povo. E quando Jesus olha para o povo e se compadece dele, e os convida para descansar das suas cargas pesadas, convida para trocar o jugo pesado dessas pessoas pelo jugo suave que ele está propondo, ele está falando para pessoas que têm uma carga, um peso social muito grande. Agora, some-se a isso o peso religioso, que também está sobre os ombros destas pessoas. A meu ver, um texto bem emblemático, que fala muito sobre isso, é o texto de Mateus 23, 4. Mateus 23, 4. Quando ele diz que, no caso, os líderes religiosos de então, né, falando acerca dos líderes religiosos de então, ele diz: eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ele está falando de fardos pesados. E de onde vem esse fardo pesado? Vem da religião. É um peso religioso sobre as costas daqueles que já padecem, daqueles que já sofrem. Ora, as muitas normas, as muitas leis, a cobrança por cada pecado que essas pessoas cometiam e que eles tinham que transformar isso em algum tipo de oferta para o templo, para se livrarem da culpa que eles passam a ter após os seus pecados. E isso sendo extremamente explorado pela religião oficial. Há um peso social e, somado a isso, temos um peso religioso terrível sobre os ombros daquelas pessoas. Agora você pega um peso social, pega um peso religioso. É lógico e natural que eles também acabam sofrendo e carregando um peso emocional. É o que a gente está vendo. É o que Jesus Cristo está falando agora. Ele está falando de pessoas que estão sobrecarregadas. Corpo sofrido,
alma abatida, coração dilacerado, pessoas sobrecarregadas. E Jesus, com o seu olhar gracioso, olha para essas pessoas e se compadece delas. E o que é que normalmente a gente faz quando vê alguém que está carregando um peso muito grande? Você tenta ajudar, não é isso? Acho que nem todo mundo, né? Mas humanamente falando, a gente tenta ajudar. É isso que Jesus Cristo vê, e é isso que ele propõe. É isso que ele está propondo. Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Ora, esse público que carrega esse peso social, o peso do dia a dia, o peso das demandas da vida, o peso das pressões da vida, o peso de situações que a gente não planejou e ela chegou até nós, infelizmente, e a gente tem que lidar com ela, o peso de tantas obrigações que a gente, para sobreviver, tem que dar respostas. Isso não está muito longe de nós. Talvez tenha a ver comigo, com você. Como a gente está lidando com essas questões da vida e como elas, algumas vezes, maltratam o nosso coração, nos desafiam a fé, como algumas vezes elas nos entristecem, elas nos deixam temerosos acerca do futuro, acerca do amanhã. Essas coisas invadem sim o coração e nós não estamos muito distante daquele povo. E é natural que quando a gente lida com essas coisas, a gente precise de auxílio. O texto é um convite para nós descansarmos dessas cargas pesadas. Mas aí, a grande bênção é que o texto também é um convite para lançá-las aos pés do Cristo Jesus, do Cristo de Deus. É um convite para alguém que está desejoso de compartilhar as nossas cargas, que não nos quer ver amassados por elas, que entende o nosso sofrimento, que percebe que a força é pouca, que sabe que o cansaço está tomando conta. É esse Jesus Cristo que está olhando para essas pessoas e está chamando elas: vem, eu quero compartilhar o peso com você, eu quero dividir o peso com você, seja de que ordem seja esse peso, ele quer compartilhar com a gente. Pois se o texto é um convite para descansar das cargas pesadas, o texto também é um convite para nos aproximarmos de Jesus, o Cristo de Deus, e compartilhar com Ele as nossas dores, e compartilhar com Ele os nossos sofrimentos, compartilhar com Ele as nossas cargas. Há um interesse dEle em amenizar a dor, o sofrimento, o peso que nós temos que carregar, e carregar muitas vezes sozinho. E por que isso é bom? Porque o texto vai dizer que ao fazer isso, ao chegar-se a Cristo, ao se aproximar dele, ao pedir a sua ajuda, ao dar uma resposta positiva ao seu convite, nós estamos nos chegando a Deus. Porque o versículo lá atrás vai dizer que Deus revelou coisas aos seus pequeninos. E disse mais, que ninguém conhece a Deus, senão o Filho. E disse mais, que aqueles que se chegam ao Filho, também conhecerão a Deus. Chegar-se a Cristo, portanto, é uma chegada a Deus, é uma aproximação de Deus. Isso sempre ficou muito claro nos Evangelhos. E acredito que seja muito claro para nós evangélicos, que Cristo nos aproxima de Deus, é o Deus encarnado, que se fez presente, que habitou a nossa história, que sentiu as nossas dores, que dividiu os nossos dramas, quer carregar as nossas dores, e por isso diz que ao chegar-se a Ele, estamos nos achegando a Deus. Agora, perceba uma coisa nessa chegada a Deus. Diferentemente dos outros modelos,
que aqui chegasse a Jesus e a sua graça e a sua palavra, é uma chegada que não está, digamos, exigindo alguma coisa, está para além de uma religião cerimonialista, o que era comum, e essa é a grande diferença. Quando Jesus fala para aquelas pessoas e diz: Deus está sendo revelado, está sendo revelado a vocês, porque a quem o Filho quiser o revelar, Ele o fará, e de fato o fez. Você pode chegar-se a Deus. Para nós, é muito simples entender isso. Para aqueles dias, nem tanto, porque Deus estava separado por muitas cerimônias. Existia um forte ritualismo, um forte cerimonialismo para chegar-se à presença de Deus. Deus era bem guardado, gente. Deus era bem protegido. E aqui Jesus, assim, desnudo, diz: vinde a mim e vocês estarão chegando a Deus. Como assim? O que eu tenho que fazer? Quanto eu tenho que pagar? Nada. Quanto sacrifício eu tenho que realizar? Nada. Chegar-se ao Cristo quebra toda esta rota de cerimônias. E sem nenhuma dificuldade nos aproximamos dele. É um caminho acessível. É um caminho acessível. Diferente da religião legalista, que impunha um monte de coisa para você sentir-se perto de Deus. Ela abole os mediadores. Não precisa de um mediador humano para fazer isso. É só se achegar ao Cristo. É um caminho acessível. Ao contrário da religião legalista, que impunha uma série de condições para que esta pessoa se achegasse a Deus. E isto está exemplificado, e todo mundo já conhece muito essa história do véu do templo, que se rasga de alto a baixo, quando Jesus conclui esse projeto redentor e morre na cruz do Calvário, o véu se rasga de alto a baixo. E o véu era exatamente aquilo que dizia: povo pecador do lado de cá, Deus santo do lado de cá. Que deixava bem claro os limites, e que entre esse Deus santo e esse povo pecador, tinha que ter um mediador, tinha que ter alguém que ali, humanamente, estivesse representando Deus, e assim as pessoas pudessem se chegar a Deus. Jesus nos mostra um caminho acessível, que não impõe condições, assim como Deus sempre quis que fosse. E gostamos de traduzir a ideia do véu se rasgando de alto a baixo, como dizendo: pronto, todos podem chegar à presença de Deus. Eu gosto de pensar na ação contrária, né? O véu rasgando, Deus dizendo: estou livre, sai do meio desse negócio que atrapalha, que bota aqui obstáculo, que me impõe barreira. É Deus abrindo as portas e caindo no braço da galera, né? De todo mundo, né? Chegando aos corações das pessoas, porque Deus propõe um caminho acessível. Ora, é isso que o verso 27 está dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É o caminho acessível, a chegada a Deus, que Ele está nos propondo. Mas não só isso, gente, é um caminho de simplicidade, porque o verso anterior vai dizer assim, o 25, Jesus, em oração de gratidão, diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos ou inteligentes, e as revelaste aos pequeninos, e as revelaste aos meninos, e revelaste às
as crianças. Daí, este é um caminho de simplicidade, transcende a religião da intelectualidade. A maioria das pessoas não tinham que entender muito sobre Deus. E aí a gente tem que entender que, a despeito de que nós devemos sim conhecer sempre, melhorar em conhecimento, buscar sempre melhoras nisso, e eu sou adepto desta proposta do Evangelho, mas acima de tudo o Evangelho é Evangelho de luz que nasce do coração de pessoas simples e pela sua simplicidade eles compreendem o amor de Deus, eles compreendem o ser de Deus e a vida ganha um outro sentido. É um caminho de simplicidade. Não há obstáculos aqui para se compreender, para se achegar a Ele, para se perceber Deus. Ele está pronto. Esse texto também pode me dizer que ele é um convite à essência do discipulado. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está na essência do discipulado, porque ele é um convite a sermos seguidores de Jesus Cristo. Vinde a mim. Vinde a mim. Eu vou aliviar vocês. Eu vou dar descanso para a alma de vocês. Porque eu não vou impor um outro peso sobre a vida de vocês. Ao contrário, vou aliviá-los. É um chamado a ser seguidor de Jesus Cristo, a ir até Ele. Porque sempre que Jesus alcançou alguém, iluminou a vida de alguém, resgatou alguém, amou e o trouxe, o converteu e o fez nascer de novo, inevitavelmente este fato, este ato, gera nessa hora não só uma pessoa salva, mas gera um seguidor de Jesus Cristo. Gera aquilo que a igreja depois vai chamar de um pequeno Cristo, uma réplica do Senhor. Alguém que ama, que o ama e que recebe a sua palavra e que deseja, como ele, viver a mesma experiência de vida. Sentindo-se, portanto, agora alguém que está seguindo os seus passos. É um seguidor, é um discípulo. É um discípulo. Agora, mais do que isso, é um discípulo que aprende. É um discípulo que aprende, portanto, também é um aprendiz, e parece até uma singularidade, discípulo e aprendiz vai dar a mesma coisa, né? Mas a ênfase é que é importante, a ênfase de que ele está num processo e num caminho de aprendizado. Vinde todos que estáis cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Ser um seguidor é muito mais do que ser um devoto, né? Porque a devoção, ela carrega muito desse sentimento da religião, que é uma obrigação que eu faço para estar bem com Deus. Um seguidor, acho que tem mais a ver com vida, tem mais a ver com carne. É alguém que assimila a proposta do outro, a mensagem do outro, que segue os seus passos, que caminha na mesma rota. E, por isso, se torna um aprendiz, porque ele quer dar a mesma resposta. Ele quer caminhar como o seu mestre caminhava, como o seu Senhor caminhava. Não à toa, Paulo, por exemplo, vai dizer, né, que Cristo precisa crescer em nós. E a experiência dele é que isso aconteceu de uma forma tão espetacular que ele depois diz, né, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Porque essa é a ideia. Mas, uma vez que somos seguidores, que nos tornamos aprendizes daquilo que ele espera de nós, nós nos tornamos também anunciadores. Porque, como pai,
enviou a Jesus, disse Jesus, eu também envio vocês. Porque na cabeça de Jesus está muito claro, todo aquele que foi impactado pela palavra do Senhor, inevitavelmente se torna também um transmissor da mesma, porque não pode conter, porque não são palavras de religião que ficam aqui na cabeça para a gente entender o que é certo e o que é errado. É palavra de vida, sabe? Que vai para as entranhas e que mexe com a vida da gente e que faz desabrochar a vida eterna e que nos leva à compreensão das coisas de Deus e do seu reino. É muito mais do que apreensão, é muito mais do que conhecimento, é muito mais do que isso. É gestação de vida divina dentro de nós. E aí fica muito claro que nenhum seguidor de Jesus é mudo ou se contém. Cada vez que ele aprende e fica dedicado a isso, isso transborda no seu viver, e ele passa a ser um anunciador da palavra. Mas agora, essa essência do discipulado, ela carrega duas marcas, que eu digo que são indeléveis do Evangelho, que está incrustada na alma e não tem como tirar isso dele. As traduções vão variar, né? E algumas vão dizer manso e humilde, outras vão falar de bondade e humildade. Particularmente eu preciso a palavra bondade, porque ela fala mais, ela grita mais dentro desse contexto, de maneira que o discípulo carrega a marca indelével da bondade e da humildade. Daí, inevitavelmente, este discípulo que chegou cansado, com um fardo imenso nas costas, até o Senhor Jesus Cristo, quando chega lá, bebe dessa fonte extraordinária de vida que é Jesus Cristo, aprende da mensagem espetacular que é o Evangelho, se torna um seguidor, alguém que está aprendendo diariamente, agora comunica, mas ele comunica com a graça e com uma devoção e com uma autoridade, e essa autoridade tem a ver porque ela está marcada pela bondade e pela humildade. Ora, quando Jesus ele traz para si essa afirmação, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele está automaticamente nos repassando o peso dessa responsabilidade, ou a grandeza desse chamado, dessa aproximação. É que quem dele se aproximou com todos os seus pesos e teve a sua alma aliviada, inevitavelmente passa a trilhar um caminho de bondade e de humildade. Não se concebe um discípulo, um seguidor, um aprendiz, um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo sem a marca da bondade e da humildade. Agora tem um problema, é porque bondade é dessas coisas difíceis, complicadas. Sabe por quê? Porque, assim, quem quer seguir o caminho da bondade tem que estar disposto a ser mal compreendido. Sabia, né? Jesus propôs seguir o caminho da bondade. Então, te prepara, tu vai ser mal compreendido. Porque as pessoas nunca vão entender as tuas ações. Foi assim com Jesus de Nazaré. Não vai ser diferente com você. Porque quem é bom, às vezes, parece que é injusto também. Percebeu isso? Quem é bom, parece que é injusto. Jesus não conta uma história de que ele chamou, que um certo homem convidou alguém para trabalhar no seu campo, e disse para ele, se você trabalhar aqui o dia todinho, eu vou te dar, vou inventar aqui um número, né? Eu vou te dar tanto. Aí chegou outro, horas mais tarde, disse, olha, vinha
trabalhar comigo também, que eu vou te pagar. E chegou um terceiro, e chegou um quarto, e chegou no fim do dia, faltando 1 hora para acabar o expediente 1, e ele diz, venha trabalhar também comigo. E aí, na hora de receber, ele começou pagando do último que chegou até o primeiro que chegou. E, para grande surpresa, quando o primeiro foi pago, recebeu o valor que ele havia prometido ao primeiro. Lógico que o segundo ficou bem animado. Se esse trabalhou 1 hora, ganhou tanto, eu trabalhei mais horas que ele, vou ganhar menos? Igual? Mais. Não é justo isso? É justo. O que entrou em terceira mão disse, então eu vou ganhar mais ainda, que eu trabalhei mais do que esse segundo. O quarto pensou, eu vou ganhar mais ainda, porque eu trabalhei mais do que o terceiro. E o quinto pensou, eu estou rico, vou ganhar mais do que todo mundo, porque eu trabalhei mais do que todo. É justo isso, irmãos? Quem trabalhou mais e quem trabalhou menos, ganha mais e ganha menos. Mas Jesus chega e dá a mesma quantidade para todo mundo. Ele estava sendo bom ou injusto? Para a maioria de nós, estava sendo injusto. Não, ele estava sendo bom. Porque ele pagou o valor devido àquele que trabalhou o dia todo. Mas quem trabalhou menos, ele, por bondade, eu vou pagar o mesmo tanto. Quem trabalhou menos ainda, mesmo assim eu quero pagar o mesmo tanto. Quem trabalhou quase nada, mesmo assim eu quero pagar o mesmo tanto. Quem está perdendo? Quem está perdendo? É ele que está fazendo a bondade. Quem está tendo desperdício é ele. Quem assume caminhar no caminho da bondade vai ser muito mal entendido. Mas vai ser muito mal entendido. Ora, Jesus quis ir jantar na casa do Zaqueu. O mal falado Zaqueu, o odiado Zaqueu. Quem perdeu aí? Ele está sendo o quê? Pecador ou bom? Me digam. Bom. Uma mulher chegou, pega em ato flagrante de adultério. E Jesus viu no coração daquela mulher, ou naquele evento, a oportunidade de mudar a história daquela mulher. Se interpôs entre a mulher e as pedras que vinham, só que era uma adúltera. Ele está sendo bom ou pecador? Quem assume o caminho da bondade está disposto a ser mal interpretado, a ser mal entendido. Não tem como, vai ser sempre assim. Ah, o abestado? Não é assim que diz? É um abestado. É um anel, não. É um anel, né? Porque o caminho da bondade é um caminho indecifrável. É um caminho indecifrável. E muito provavelmente, quando você vai por esse caminho, você vai ter vai receber muita pedrada, porque as pessoas não vão entender. Mas não há outro caminho proposto pelo Evangelho de Jesus Cristo, é o caminho da bondade. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Eu sou bom e humilde de coração. É humilde. E a humildade é essa outra marca também desafiadora no discipulado de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele escolheu as coisas pequenas deste mundo, as coisas simples deste mundo, as coisas que não são, para contrariar aquelas que são. Optou pelo caminho da simplicidade. Revelou as suas coisas, não aos grandes, poderosos, aos sábios, entendidos, revelou aos pequeninos. Não desejou sacerdócio, abdicou de tronos,
fugiu da popularidade, caminhou entre as pessoas simples, não teve medo de conviver com pessoas que diziam serem pecadoras, trilhou o caminho da humildade, sendo ele o Filho de Deus. Sendo ele o Filho de Deus. E o fato dessa sua trajetória nunca o tornou menor, ao contrário, o tornou maior, maior, maior. Esse texto é um chamado para suavizar fardos e julgos. Mas eu já falei um pouco atrás que a vida é feita de julgos e de fardos. Ele propõe uma troca, e que troca maravilhosa. Ele propõe uma troca. Levem o meu fardo. O meu fardo é suave. O de vocês é pesado. E eu diria que nessa coisa de fardos, por vezes nós carregamos muitos fardos desnecessários. Já pensou? Às vezes a gente bota muito peso na cabeça que não tem, mas não tem razão nenhuma, mas não tem ganho nenhum, mas por alguma razão a gente gosta de andar com um peso nas costas, nem que seja para dizer que anda sofrendo, nem que seja para lamentar, nem que seja para dizer, olha aqui, tadinho de mim, como eu estou sofrendo, olha como está grande esse fardo aqui nas minhas costas. E parece que, por vezes, muitos desses fardos são fardos desnecessários, são fardos que não precisamos carregar. Tem a ver com as demandas que essa vida diz que a gente tem necessidade e inculta, né, uma cultura de mercado, uma cultura de tecnologia que está dizendo o tempo todo que eu tenho que alcançar, que eu tenho que ter, que eu tenho que abraçar, porque senão não sou gente, e a gente vai se desesperando, querendo ser igual a todo mundo e ser respeitado por todo mundo, de acordo com essas nossas conquistas, e a gente não consegue, e vai pesando, fardos que nós não precisamos carregar. Mas com muita facilidade a nossa cabeça é feita para achar que a gente precisa, e a gente se desdobra, e a gente se acaba. Jogue fora os fardos desnecessários, jogue fora, você não precisa deles. Há fardos excessivos, e os fardos excessivos aqui têm a ver com o fator religioso. O texto que nós já lemos lá, assim eram os líderes de então, colocavam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não eram capazes de levantar nem com uma unha. São os fardos da religião. Essas coisas que a gente foi criando ao longo do tempo, que acha que para ser espiritual precisa tê-las. E a gente vai criando um monte de coisa, um monte de acessório, né? Todo o peso da religião a gente vai, e vez por outra, qual dos grandes conflitos na igreja é exatamente a briga por conta disso. Ah, porque tem que ser assim, porque se não for assim, é porque a gente vive brigando, né, na igreja, pelas coisas santas, pelas coisas sagradas, pelas coisas bíblicas, pelas coisas não sei o quê. Fardo excessivo. Quando o fardo é excessivo, pesado, cai da mão da gente. Não precisamos desses fardos excessivos. Mas, acima de tudo, Jesus veio nos libertar do fardo do pecado. Sabe? Que está na base de todas as coisas, que contamina a todos. É aquilo que mais pesa no coração do homem, porque o pecado fragiliza ele para tudo o mais na vida. E daí o Cristo de Deus se aproxima de nós e nos convida, né, para conhecer, né, para viver, para experienciar a nova vida, o novo nascimento, o fardo leve de caminhar, de viver com o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala de fardo leve, a gente pode até estar se contradizendo. Fato é que o pecado é um
É um fardo pesado. E desse o Senhor vai nos livrar. Quando nós confiarmos nele, dermos a nossa vida para ele e deixar que o Senhor trabalhe em nossa vida, nos santifique segundo a sua vontade. E a gente tire tudo aquilo que o pecado faz pesar sobre nós. A culpa. Gente, culpa é coisa terrível. E não há coisa mais forte no pecado do que o estado de culpa. O tempo todo achando que nós somos um monstro diante de Deus. A primeira coisa que Deus nos liberta quando nós nos achegamos a Ele é do pecado da culpa, porque Ele traz perdão, alivia as nossas dores, acalma a nossa alma, limpa as nossas culpas, propõe um caminho novo, um caminho redentor. Mas continuaremos com fardos, sim, mas não fardos pesados. Fardos leves. E uma coisa mais ainda, talvez, alguns desses fardos que carregamos, você há de dizer, olha, não mudou não, continua aqui do mesmo jeito, as minhas obrigações são as mesmas, as demandas do dia a dia continuam sendo fortes, né? A vida ainda não mudou, ainda estou pobre, sofrendo, vivendo um bocado de experiência difícil, lidando com doença, mas esses fardos se tornam leves, porque essa coisa de pesado e de leve tem a ver com a estrutura de quem o carrega. Se alguém me mandar caminhar com um peso de 10 quilos aqui nas minhas costas, muito provavelmente, depois de alguns metros, eu ia dizer quilômetros, mas ia ficar mentindo muito feio, né? Depois de alguns metros, eu sinto que o peso é grande demais. Mas talvez esse peso de 10 quilos não fosse nada para quem aqui, um atleta na igreja aqui? O Mateus está se escalando. Não ia pesar nada para um Valdinei, que vive aí na academia, né, se fortalecendo, para o Jâncio, que está sempre com a vida, a saúde em dias, né, para um Josiel, né, fortão, grandão, para um Dan, né, mas para mim, muito provavelmente, ia ser muito pesado. A gente vai continuar tendo fardo, porque Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele fortalece a gente fica mais robusto. Vocês já ouviram uma historinha, acho que eu já contei uma vez, é antiga, bem antiga, já deve ter ouvido por aí, de um certo homem que um dia ouviu a voz de Deus na noite, e essa voz dizia assim, olha, eu tenho uma missão para ti. E qual é a missão? Empurrar aquela pedra que está em frente à tua casa. Uma pedra considerável. E aquele homem amanheceu animado, Deus falou comigo, me mandou fazer uma coisa, eu vou obedecer. E empurrou a pedra. 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. E ele ficou esgotado porque a pedra continuava lá no canto. 1 ano de esforço, e a pedra teimosamente estava lá no mesmo cantinho. Ele voltou arrasado para Deus e disse, Senhor, minha vida é um fracasso. O Senhor me pediu para fazer uma coisa, mandou empurrar a pedra e eu estou empurrando faz anos. E ela continua lá, não sai do lugar. Fracassei. Aí Deus responde para ele, meu filho, quando foi que eu disse para ti que tu tinha que mover a pedra? Eu só mandei tu empurrar. Mas percebeu que tu era raquítico, magrinho, e de tanto você empurrar, tu está agora musculoso, né? Está agora forte, teus músculos foram fortalecidos, a tua resistência está maior, aquela pedra tu não move, mas qualquer outra coisa tu pode mover. É que às vezes, gente, Deus quer fortalecer-nos para carregar as nossas cargas. Deus talvez não tire o fardo que está pesando aí nas tuas costas, mas Ele está dizendo que tu vai ficar bem mais forte para lidar com ele. Porque é assim que Ele faz. Daí a gente vai começar a perceber que certas coisas que eram tão pesadas para a gente, que o saco de 10 quilos não é nada, a gente leva de um lado para o outro, joga, puxa, e não faz diferença nenhuma. Tornou-se suave, porque nós nos tornamos mais resistentes, porque o Senhor nos aperfeiçoou, porque o Senhor nos melhorou, porque o Senhor suavizou
tudo isso. Cargos, fardos e jugos. O meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Jugo. Você pode falar de fardos individuais, né? O Nixon tem um fardo dele, então pode falar individualmente, mas você não pode falar de jugo sozinho. Jugo sempre é pelo menos com dois, porque jugo tem a ver com conjunção. Tem a palavra conjugal. O que é a relação conjugal? A relação a dois. E está na raiz da palavra conjugal a palavra jugo. Aí Jesus está dizendo assim: o meu jugo é leve. Aliás, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque jugo é coisa a dois. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vamos compartilhar a vida? Vamos compartilhar a vida? Vamos carregar isso junto? O jugo é aquela coisa que se coloca entre os dois animais para que um não avance mais do que o outro, mas os dois consigam trilhar e puxar o arado, né, de forma igual e assim não fugir a risco. Jesus está dizendo, quando fala que o jugo dele é suave, ele está dizendo que quer compartilhar a vida com a gente. E esse compartilhar a vida não machuca como o jugo de madeira, ele é suave, ele não maltrata. Caminhar com Jesus Cristo nos torna fortes, resilientes, capazes e nos dá a dileta graça da sua companhia, da sua amizade. Então, sim, cheguemos-nos a Jesus Cristo, deixemos-nos ser levados por Ele, coloquemos os nossos fardos pesados aos seus pés, troquemos pelo fardo que Ele quer nos dar, estejamos debaixo do mesmo jugo que Ele, porque sempre vai ser assim, não tenha dúvida, Ele vai fazer a maior força, a gente vai ser levado pela força do Senhor, o jugo dEle vai nos conduzir com Ele, porque quando essa coisa de fardo iguala as coisas, ela é instrumento de ensino. Não te canse com os teus fardos. E, por favor, entre no jugo de Jesus Cristo. Você vai perceber que as coisas não são tão desesperadoras quanto parece, porque Ele sempre vai estar ao teu lado. Nunca vai te abandonar. Isso é casamento. Viver com o Senhor ao lado dEle. Todos os dias, com um jugo suave, que não maltrata, e que, sem dúvida, a maior força virá dele. Nós vamos ser levados com suavidade por esse jugo restaurador, maravilhoso e precioso de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Amém.